Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa sessão de Agilizando o RH com o Kanban e OKRs. Eu sou o Tito Simões, esse é o Enzo Spínola. E aí, galera, boa tarde, tudo bom? Nós somos da AIS Digital, uma empresa de Brasília, focada em criação de produtos digitais e inovação. Todo o resto do blá blá blá, história, carreira, etc., a gente tem no LinkedIn. Se vocês quiserem adicionar a gente, fique à vontade. O meu ali é só acessar bit.do, Tito IN e bit.do Enzo In. Ok? Vamos direto para o assunto? Aí foi. Falando um pouquinho de RH, os recursos humanos. Antes de mais nada, quem aqui é de RH, trabalha no RH? Legal. Quem está trabalhando para o RH, como consultor ou etc.? Legal. E quem está na organização vendo essa oportunidade, querendo trabalhar com RH? Bacana. Um pouquinho de cada um dos grupos. Legal. Essa palestra vai ser bem direcionada para vocês, de compartilhar a nossa experiência como foi, para que vocês também possam ter ideias, insights. É um compartilhamento que eu espero que vocês gostem e estaremos aqui à vontade para discutir, tá bom? Falando um pouquinho do recursos humanos, as is, né, como a gente vê hoje, ele tem uma série de dores. A questão são as atividades, principais atividades que o RH geralmente faz, né, como contratar, reter, gerir, desenvolver e desligar as pessoas. Nesse ponto aqui, a gente tem muitas dores que acontecem. Exemplo, no contratar. A gente tem um pedido de 30 pessoas para daqui 15 dias para começarem um novo projeto, e elas têm skills super apuradas, e você vai fazer uma contratação de, no máximo, R$ 3.500 por pessoa. Então, o RH ele tem essa dificuldade. E será que essa pessoa do RH conhece todas aquelas skills que estão sendo pedidas para uma área de negócio ou uma área de operação? Isso é uma dor bastante grande do RH, que precisa interagir com muita gente, que muitas vezes não tem disposição ou disponibilidade para fazer as entrevistas. Na parte de reter, tem um cara que quer sair da sua empresa porque a outra tem videogame, porque a outra, a sexta-feira é home office, porque a outra, ele está conseguindo ganhar quase o dobro para trabalhar de casa. E tem várias outras questões, né, Enzo, nessa parte de retenção, que a gente vê no dia a dia das empresas. E é difícil hoje em dia para o RH trabalhar com isso nessa retenção das pessoas. Gerenciar pessoas, né, no papel do RH, a gente tem a famosa ali folha de ponto, né, o controle do banco de horas, como que isso vai funcionar, isso é uma dor grande para o RH. E numa escala, isso fica complexo e torna o RH pesado, operacionalmente falando, né? São muitas atividades. Desenvolver pessoas tem muito a ver com o que a pessoa quer na empresa, carreira, planos de estudos e desenvolvimento. Também é uma dor grande que o RH vive. E hoje em dia, você tem um plano gigante, e aquele plano gigante no final do ano já não vale mais, porque você já precisa de outra skill, ou você precisa reaprender o que você já tinha aprendido. E isso acaba tornando a operação do RH bastante intensa, bastante complicada, operacionalmente falando, que falta o tempo para inovar, para criar coisas novas, e as pessoas acabam sendo consumidas por isso. E o desligamento normalmente o gerente chega e fala assim, olha, eu não gosto do fulano, ou aquele cara é muito ruim, pode desligar. E geralmente o RH nem sabe o porquê. Ou não entendeu como foi aquela história de contratar esse cara até a demissão dele. Isso acaba ficando num limbo, né? E chega o gestor da área lá e fala, não quero mais esse cara. Então são dores que o RH hoje em dia vive. Rapidamente falando, acho que vocês já viram esses logos em várias palestras aqui hoje, né? Eu mesmo já passei por algumas. Não tem como, né? A agilidade está diretamente ligada ao desenvolvimento de novas tecnologias, às revoluções, etc. Por que agilizar o RH? O RH, como qualquer outro departamento de uma empresa, ele precisa atuar na velocidade que o mercado espera que essas pessoas estejam ali com o conhecimento. Está misturando o som? Ah, não, o senhor está o brinde, o senhor quer que eu pegue o brinde. Ah, tá, aqui você sabe, você vai pegar no segundo. Alô, som, teste, som, teste. Testando. Som. A gente tem um mix das gerações, né? A geração X, pós-Segunda Guerra Mundial, a Y, que somos nós, os millennials, nascidos ali na década de 80, e a Z, pós-90, 2000, que, se a gente for analisar bem, né, nas empresas, eu tenho aqui o estratégico, tático, operacional, mais ou menos em cada uma das gerações, influenciando a forma como as empresas atuam.
Então, o RH naturalmente está sofrendo a pressão. Se a gente for olhar numa onda de transformação digital, a TI normalmente lidera, né, com a área de telecom também, aquela onda da transformação digital, e o RH está lá nas últimas posições, que é quando chega a pressão. Mas existe um grande potencial aqui de tornar o RH um líder nessa transformação, porque em empresas grandes, o RH ele tem um papel fundamental, ele tem bastante poder de transformar. E isso é uma oportunidade que a gente pode utilizar dentro, né, do RH das empresas. Tanto que a gente se especializou nisso, né, na IS, e temos tido bons resultados lá em Brasília. Nós trabalhamos mais lá em Brasília e São Paulo, né, e tem dado certo. Né? É bem interessante e a gente vai compartilhar com vocês um pouco dessas experiências. A gente tem visto aí, provavelmente vocês já ouviram o nome de People Ops, né, People Operations, ou simplesmente operação de pessoas, que muda um pouquinho as atividades. Né? A ideia do Atrair é que a empresa ela vá para um caminho em que eu preciso me tornar como empresa desejável. As pessoas precisam olhar para a empresa que você está trabalhando e elas precisam querer estar nessa empresa, porque a concorrência é muito grande. O Enzo falou um negócio hoje cedo super interessante, né? Acho que o principal motivo de tudo isso que está ali atrás é o acesso à informação. Antes as pessoas ficavam na empresa e ali ficavam pela estabilidade, a família, etc. Hoje a gente tem informação muito rápido. É muito fácil a gente entender o que está acontecendo. Então, para atrair pessoas, a gente precisa se tornar desejável. Utilizar redes sociais, os próprios funcionários divulgando a empresa ou como é trabalhar naquele lugar. Mas não é algo fake, tem que ser algo real. Algo que realmente esteja acontecendo na sua empresa. Então, existem várias ações que o RH vem tomando nessa questão de atrair pessoas. Né? A gente vai contar um pouquinho dessa experiência. O engajar, ele passa para o patamar em que a gente precisa fazer com que a tua empresa tenha um trabalho de propósito, de comunidade, para que as pessoas se sintam, né, parte daquilo que você está fazendo, e não simplesmente trabalhar por trabalhar. O exemplo que eu dei, pessoas que saíram da empresa por R$1.000 a menos porque ela vai poder trabalhar em casa, perto da família, etc. Né? As coisas mudaram, né? As formas de trabalho mudaram. Promover microestudos mais do que ter aquele longo plano de desenvolvimento. Tem um negócio que o pessoal usa muito que é o upskill e o reskill. Eu preciso reaprender como eu fazia certas coisas e eu preciso aprender coisas novas. Tem estudos que dizem que a nossa geração dos millennials, a gente vai aprender 15 ou até 20 vezes mais do que a geração anterior. Eu vou ter que aprender, reaprender e aprender coisas novas durante o meu tempo, né, útil no mercado, vamos dizer assim. Né? Então, uma forma de conseguir isso é fazer algo enxuto, promovendo microestudos, trazendo times treinando times, pessoas treinando pessoas, trazendo pequenos e focados estudos de fora. Por exemplo, ao invés de contratar aquele grande treinamento de R$50 mil e tantas pessoas que no dia seguinte, na semana seguinte, já nem lembram o que fizeram. Né? A gente precisa começar a investir melhor esse dinheiro e começar a investir nas pessoas certas. E é um grande trabalho a se fazer. Né? Não é fácil. Pagar e reconhecer é a meritocracia. As pessoas elas costumam reagir bem com recompensas. Né? Eu me estimulo por uma recompensa. Essa geração que está no mercado, ela nasceu jogando videogames, ela viveu nessa competição, e cada vez que você atingia algo, você tinha ali uma recompensa. Então as empresas precisam se atentar à meritocracia de verdade, o momento que eu reconheço o meu funcionário por algo que ele alcançou. Muitos de nós aqui provavelmente já ouvimos na carreira que, cara, vamos lá, dá o sangue pela empresa, quando a empresa crescer, você cresce junto, né? E a gente está esperando, né, muitas vezes até hoje, esse crescimento conjunto, porque é muito trabalho, é um trabalho operacional muito pesado. O suportar o avanço é o seguinte, é uma tendência que a gente tem nessa operação de pessoas. Tudo isso aqui hoje pode funcionar melhor do que o anterior, mas a gente precisa aprender a, se for preciso, jogar isso fora no momento seguinte e vir com algo novo, que seja adaptado à realidade do momento. Então, suportar o avanço é você ter dentro do próprio RH uma estrutura que permita você sair do outro lado com novas formas de fazer cada um dos pontos, né? De atração, de retenção e desenvolvimento de talentos. Aqui, esse livro é um livro bem bacana, que eu recomendo para vocês, quem não leu ainda. Esse é um cara que, hoje ele tem a empresa de consultoria dele, mas ele foi um Senior VP do Google, e ele escreveu esse livro. Né?
Work Rules, em português, você acha com esse nome aqui, né? Um novo jeito de trabalhar. O que o Google faz de diferente, né, para ser uma das empresas mais criativas e bem-sucedidas do mundo? Então, o cara saiu do Google, escreveu o livro, tem vários insights bem legais, e ele trouxe muito essa questão de operação de pessoas. Esse livro é bem bacana, vale a pena dar uma lida nele. Mas mais do que falar disso, vamos contar um pouco da nossa experiência, não é mesmo, Enzo? Isso, vamos lá. A gente foi chamado pelo RH em Brasília, de uma grande instituição em Brasília, tá, gente? Hoje ela é a 4ª maior instituição. A gente vai falar um pouquinho o nome para manter o sigilo dela. Mas qual que foi a necessidade? Trocou-se a gestão superior da empresa. Trocou-se a vice-presidente da empresa. E nessa mudança dela, ela entrou com um mindset um pouquinho diferente do que era antes, ou muito diferente. Ela era uma pessoa mais nova, e essa empresa, como ela era muito antiga e muito grande, a hierarquia era muito vertical. E ela queria mudar um pouquinho isso, tá? E principalmente mudar as pessoas que estavam trabalhando lá. Não sei se todo mundo conhece um pouco da cultura de Brasília, de pessoas trabalhando em Brasília, tem muito órgão público. Órgão público em Brasília tem até um pouquinho de preconceito assim, das pessoas que trabalham em órgão público. Porque tem um conforto do órgão público, tem a segurança de estar ali. E nessa empresa, ela, apesar de ser uma empresa privada, ela tinha essa cultura. O Brasil inteiro tem essa cultura. Então, ela queria trocar o mindset das pessoas, transformando atividades mais ágeis, que eles falavam, e de inovação. Tá? Então, com isso, ela estipulou um marco, chamado Marco X dela. Que a partir daquele dia, todo mundo ia parar de fazer o que faziam e começar a fazer coisas novas. Foi aí que o RH entrou e falou assim, gente, vamos chamar o Tito e o Enzo. O pessoal conhecia o nosso trabalho já em Brasília e falou assim, ó, vamos pedir eles porque a gente está correndo de maneira completamente desenfreada, correndo para um lado, para o outro, gastando energia absurda e não atingindo o objetivo que a gente queria. E também porque vinha de cima. Então eles tinham que se adaptar àquilo. E era uma adaptação, era uma adaptação muito diferente do que eles viviam antes. Tá? A primeira iniciativa que eles criaram lá, essa nova gestão, foi o tal dos OKRs. Mais um caos dentro da empresa. Ninguém sabia o que era o tal do OKR, ninguém sabia como trabalhar com aquilo, os OKRs eram extremamente cascateados. Aí eu pergunto, OKR em cascata? Será que isso funciona? Os OKRs tinham um objetivo, o objetivo dele era tão grande, gente, tão grande, que era tipo assim, como acabar com a fome mundial? Como que eu vou mensurar aquilo? Como que eu vou acompanhar aquilo? Tem métrica para isso? E elas correndo, e as pessoas correndo, porque não tinha nenhum auxílio. Era tão grande que eu não conseguia atingir. Se alguém souber aí como que acaba com a fome mundial, vai ganhar mais de 5 bilhões de dólares por ano, certo? Então, era uma coisa extremamente difícil de lidar para eles, porque era uma coisa muito nova. Eles tinham, como eu falei, é uma empresa extremamente velha, muito antiga, muito horizontal, muito verticalizada, desculpa. Eles tinham a necessidade de report, o tal do report, o que estão fazendo, como, quanto, quando acaba, quanto custa, certo? Então eles fizeram uma reunião semanal chamada check-in, que durava 30 minutos, porque a gente tem que ser ágil, né? Tem que durar pouco tempo, não é isso? Durava 30 minutos, tá? Só que aquele negócio parecia aqui, ó. Cada setor parava 30 minutos, alguém da sua mesa levantava e explicava o que eu fiz, o que eu atingi com aquilo que eu vou fazer. Uai, estou sendo ágil, né? Não é pequeno? Não é o que eu fiz, eu vou fazer, se eu tenho impedimento, não é isso? Para eles eram. E a gente pensando, o que está faltando para eles? Eles estão tentando, só que estão correndo cada um para um lado. Quando as pessoas subiam lá naquele palco e começavam a reportar para a diretoria, e gente, essa reunião não era só para os gerentes, vinha um diretor, superintendente para acompanhar cada reunião de cada setor. Imagina a agenda desse cara. Só vivia em reunião, né? De reporte. O engajamento entre as equipes era muito complicado. Os silos
dentro do RH, o BP e o recrutamento e seleção era completa, não tinha comunicação. Não tinha. Enquanto uma de uma área falava, ou estava mexendo no celular, estava conversando, estava respondendo e-mail. Porque não tinha interesse, não tinha objetivo maior para aquilo tudo. Estavam correndo extremamente cada um para uma ponta. E quando as pessoas subiam e não tinha muito o que falar, o que eu fiz, a resposta era tipo, praticamente unânime. Eu não tinha tempo para trabalhar nos meus OKRs porque a minha rotina me consumia. Aí eu pergunto de novo. Eu não estou trabalhando no meu OKR? Será que os OKRs estão estipulados de forma estrategicamente adequadas para cada setor? Pelo jeito não, né? Mas vamos lá, de novo. As pessoas queriam fazer acontecer, porque era uma força de cima e eles tinham que se adaptar. Eles, pelo menos, facilitou para a gente porque eles queriam. A gente sabe que quando a gente entra no lugar que a gente não quer, é muito mais complicado. Mas eles queriam. Então a gente via vários quadros Kanban espalhados, vários. Muitos mesmo, gente. Cada pequena área, cada área dentro de RH tinha 2, 3 quadros Kanbans. Porque eles tentavam, só que era sempre frustrante aquilo. A gente começou a questionar também. Por que desse quadro? Ah, não, esse quadro tem um fluxo X. Ah, mas esse fluxo X não era do jeito que vocês faziam antes? É, mas a gente está colocando ele aqui no Kanban porque ele tem que ser ágil. Não, peraí. Eu fazia uma coisa só porque eu joguei no Kanban, eu estou fazendo ágil agora? Ah, esse outro aqui. Não, esse outro aqui você pode esquecer. Nem atualizado está. Então, de novo, tentavam, só que não conseguiam. Aí a gente começou a questionar eles a nós mesmos. Como a gente vai ajudar? Eles têm vontade, eles sabem um pouquinho do conceito, mas parece que o mindset ainda de como atuar dentro da agilidade estava um pouquinho difícil. E a gente encontrou um desafio. Tá? O Tito vai explicar para vocês quais eram os 3, 4 principais desafios que a gente tinha dentro desse cenário para a gente atuar. Foi bem interessante. Quando a gente chegou lá, como o Enzo disse, parece que em todos os clientes que a gente passa, acho que vários de vocês aqui também são consultores ou atuam dentro das empresas, promovendo a agilidade. E é incrível como as pessoas simplesmente começam com os post-its, colocam os quadros e criam as dailies e está tudo ok. Isso já é uma demonstração de que as pessoas estão querendo fazer. Mas tem 2 casos que o Enzo comentou. Tem o primeiro caso que eu sou obrigado a fazer, que eu acho que isso aí fica num 70%, né? As pessoas são obrigadas, porque veio, e no caso aqui que a gente está contando, foi uma pressão top-down, né? Um marco, eles até se reuniram aqui no Rio de Janeiro para desenhar esse marco todo. Deixa de fazer Copacabana Palace, hein, gente? Pois é. Toda a empresa. Os diretores todos. Como é que a gente vai mudar a empresa? Pega todos os diretores, põe no Copacabana Palace, 4 dias, vai tudo funcionar. E foi legal, é interessante, porque você tem uma carta, né, quase que um manifesto ágil próprio, né, para a empresa inteira. E as pessoas meio que ficaram desesperadas com aquilo, né? O que eu tenho que fazer agora? E aí quando você pesquisa ágil no Google, né, vem lá o Scrum, Kanban, vários vídeos, etc. Só pronto, eu estou fazendo isso, eu estou ágil agora, né? E aí um dos principais desafios para a gente agilizar de fato esse RH não estava exatamente ali só na questão da agilidade, mas principalmente na comunicação. A gente tinha grandes silos. No topo de cada silo eu tinha um gerente e sobre os gerentes eu tinha a diretora, né, do RH. E aí eu tinha ali o recrutamento e seleção, o learning and development, né, do pessoal, né, o estudo, criação de programas de desenvolvimento das pessoas. As BPs, ou os BPs também, né, também tem os business partners, que eles percorrem as unidades de negócio, tanto para atender a área de negócio, em termos de recrutamento ou qualquer outra questão ligada ao RH, e para ver se está tudo ok, de um modo geral, né, de tempos em tempos, tomar um café ali para as coisas fluírem melhor na comunicação com o RH. E, lógico, o pessoal da avaliação de desempenho, que se preparava ali para rodar os assessments, né, os questionários. No caso da empresa ali era anual. Então, quando chegava perto da época de avaliação, começava aquela rádio corredor bombar, né? Por quê? Avaliação 360. E isso aqui estava diretamente vinculado a dinheiro, bônus.
Dependendo da avaliação da pessoa, ela recebia mais ou menos dinheiro. E aí começava aquela corrida, né? Parecia uma campanha eleitoral das pessoas querendo influenciar umas às outras para garantir o seu bônus ali. Então a gente tinha esse grande problema de comunicação em que, em vários momentos, as pessoas estavam tomando as mesmas ações nesses diferentes silos, gastando dinheiro, gastando energia e gerando pouco resultado. Um grande desafio que a gente teve também foi como que eu vou simplificar esses OKRs? Como que eu vou simplificar? A gente tinha que descolar eles dessa cascata corporativa que a gente tinha e precisava torná-los atingíveis, claros. Um grande desafio foi a agilidade. A agilidade, valores e princípios, no sentido de deixa o Scrum por enquanto aqui no canto, deixa o Kanban aqui, tira o XP. Se for, no caso de fora da TI é mais difícil ter o XP, né? Mas a questão dos princípios e valores da agilidade, a gente precisou traduzir para o RH. E nessa pesquisa toda, né, da tradução dos princípios e valores da agilidade voltados ao software, para RH a gente achou esse cara aqui, ó. Não sei se vocês conhecem, mas tem o Agile HR Manifesto, né? É o Manifesto Ágil para RH, bem interessante, né? Ele tem lá os seus valores e princípios, né, feitos ali por umas 20 pessoas, mais ou menos. E a gente procurou trazer um pouquinho disso para eles também e adaptar a realidade, né? Porque algumas coisas realmente não faziam sentido para eles naquele momento. Lean RH, Enzo, conta para a gente como é que foi essa questão do Lean RH no desafio. Gente, o Lean RH no desafio foi muito engraçado, porque empresa grande, cheia de processo. A gente simplesmente chegou para falar assim, ó, chega de solicitar as coisas via FOP, ferramenta, vai na porta do RH, bate e pergunta e pede ajuda. As pessoas, o RH falou assim, não, mas vai ficar uma fila igual a do INSS aqui. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As pessoas começaram a pedir menos, porque buscavam informação antes de pedir, porque pode ter vergonha de ir lá, tipo, oh, ajuda aqui. Diminuiu a quantidade de pedido. Os pedidos começaram a ser mais bem claros, por quê? Era verbal e a resolução era mais rápida. Tá? Isso foi uma das primeiras ações que a gente tomou. Tá? Uma das primeiras ações que a gente tomou. Uma outra ação que a gente tomou, na verdade, essa foi uma ação secundária. Assim, foi a primeira ação, mas não foi a primeira ação, porque a primeira ação valendo, que é tipo, a primeira ação que a gente levou a uma proposta, não foi essa. A gente foi arrumando durante a análise e o levantamento das necessidades que eles tinham. Tá? A primeira análise, de fato, foi a revisão dos OKRs. Tá? A revisão dos OKRs, como eu falei com vocês, era muito grande. Então a gente começou a quebrar, a granularizar os OKRs para se tornar mais atingíveis. Vou dar um exemplo de um OKR deles lá. Principal, de acordo com o Marco X. Eu quero transformar a cultura da minha empresa. Isso é um objetivo? Eu consigo mensurar? Eu consigo acompanhar? Como que eu vou medir isso? Não consigo. É um objetivo, mas ele é inatingível. Porque eu não consigo medir. Então vamos lá. Passo. Primeiro passo, galera. Como eu consigo quebrar esse objetivo em outros objetivos que eu consiga mensurar? Ah, beleza. Para eu conseguir tornar esse objetivo factível, eu preciso criar um objetivo de... Primeiro, eu preciso entender a minha cultura. Beleza. Então, como que a gente vai criar esse objetivo? Ah, vamos entrevistar... Estou dando um exemplo, tá, gente? Que eu lembro de cor. Vamos entrevistar 5 diretores para identificar a visão da cultura atual. Beleza. Agora já consigo medir. Durante uma semana, 2 semanas, durante uma sprint, quantos diretores eu consegui atingir? Então começou a fazer um pouquinho mais sentido, tá, para eles. Esse assunto de cultura, ele é bem interessante para o RH. Normalmente os RHs discutem como modificar a cultura da empresa, ou os gestores chamam o RH e falam assim, nós precisamos modernizar a cultura da nossa empresa, precisamos trabalhar com novas formas de atrair pessoas, etc, etc, etc. Eu recomendo muito a leitura dessa revista aqui. Ela é a HBR de janeiro, fevereiro desse ano. E eles falam um negócio bem interessante, né? O fator da cultura. E eles apresentam pelo menos uns
7 tipos de cultura diferentes: autoridade, de aprendizado e desenvolvimento, de resultados e etc. Assim por diante. E ele fala que a sua empresa não vai ser só uma dessas culturas. Ela é um mix de tudo isso, porque cada pessoa que entra e sai da empresa mexe um pouquinho na sua cultura. Só que ele dá uma dica, né, de um estudo que eles fizeram de como você consegue definir a sua cultura, direcionar a sua cultura, promover uma nova cultura e gerenciar essa nova cultura. É bem interessante. E essa ação que o Enzo estava comentando foi o que a gente propôs nessa quebra dos OKRs, para que a gente pegasse a liderança formal e principalmente a informal, que é onde a coisa acontece de verdade, né, nas empresas, e perguntasse para eles: qual é a cultura da empresa? Os líderes achavam que era algo em torno de aprendizado e desenvolvimento. E aí, traduzindo em termos mais simples, né, eles descobriram que a cultura da empresa era a cultura do medo. Estava tudo escrito, né, pelas paredes, etc. Mas as pessoas tinham medo de atuar. Porque quando elas resolviam, né, se levantar e ir lá e falar, aí elas eram podadas. Algumas eram demitidas, né, porque estavam enfrentando. Inclusive aconteceu isso até dentro do próprio, né, RH. Foi difícil. Você está ali promovendo uma mudança e, de repente, alguém que vai lá e se destaca, vai lá e acaba sendo podado, né, porque desafiou o status quo e quis fazer algo diferente. Então, recomendo muito para vocês que atuam direto com RH, assim como a gente, a leitura dessa revista, que tem coisas bem legais para vocês ajudarem os RHs que vocês estão ou que vão ajudar. Só voltando aqui, só rapidinho, a gente não vai entrar muito em detalhe no que é o OKR, tá? Porque não é o foco aqui. OKR, o Felipe está aí, a gente nem está aqui. O Felipe está aí, a gente pode tirar várias dúvidas com ele, sabe muito melhor do que a gente o que é OKR. Mas a gente quer passar o que a gente fez com os OKRs dele, o mínimo possível, com outras ferramentas, beleza? Só para a gente também alinhar um pouquinho. Emergir. O que a gente fez nesse passo, nesse step? Durante os check-ins das semanais que a gente comentou, a gente começou a entrar principalmente facilitando e provocando as pessoas. Quando a pessoa subia no palco para poder reportar o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer, o que tem algum impedimento, a gente começou a questionar. Por quê? Para quê? Por que você está falando que tem algum impedimento? Mas porque isso aqui parou. E, galera, tem alguém que pode ajudar ele? A galera começou a levantar a mão. Não, eu posso ajudar. O que era isso? Era começar a engajar as pessoas. E tinha pessoas que começaram a levantar as mãos, nem pessoas do mesmo setor, de outros setores. Aí ele começou a questionar mais. Por que você não conseguiu fazer o seu OKR? Porque a minha rotina, eu tive muita folha de ponto lá para poder avaliar. Mas por que a avaliação da folha de ponto não está vinculada a um OKR seu? Indiretamente ou diretamente? Aí ficava incógnita. Então, eles começaram a colocar as rotinas deles dentro dos OKRs, começaram a conversar entre as áreas do RH, um tentando ajudar o outro, simplesmente com uma imersão dentro das cerimônias deles. Então, quando a gente vai fazer uma transformação, uma transformação principalmente de cultura dentro, a gente precisa começar a provocar as pessoas, porque as respostas estão nelas. A gente não leva a resposta para ninguém. Eu não te ensino a fazer uma coisa, você já sabe fazer. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer, eles estavam correndo. Só não estavam correndo para um objetivo específico. Só isso. É igual quando a gente está jogando futebol. Vê aquele time lá correndo, igual quando ela correu 20 km cada jogador, mas não fez o gol. Aí chega o técnico e fala assim, não, corre para cá. Mete o gol. Aí vai a Bélgica e tira o Brasil. Ferra com a gente. Ferramentas, então. Nossa palestra é Agilizando o RH com Kanban de OKRs. Kanban e OKRs. O que a gente fez? Eu não rodei um Scrum dentro do RH. Eu peguei o Scrum, adaptei o Scrum, nós adaptamos o Scrum para o RH. Como?
O Scrum, a gente sabe que está lá. Eu preciso ter sprints de 2 a 4 semanas. Perfeito. Vamos estipular OKRs que a gente consiga atingir em 2 a 4 semanas. Eles tinham OKRs que duravam um ano inteiro. Quebramos. Granularidade, falei lá atrás. Tá? O Scrum tem a planning, a dele, a review, a retrospectiva, a grooming, certo? Não fiz essas aí, mas o intuito era igual. Eu tinha uma reunião de planejamento, eu tinha uma reunião diária com o time, eu tinha uma reunião com os líderes, eu tinha um check-in, a gente permaneceu com eles porque eles tinham necessidade ainda de dar o report, infelizmente, mas a gente vai ajudar com o Kanban, ainda vou chegar lá. Retrospectiva individual é o auto-feedback. Como que é isso, carinha? Eles tinham que, na hora do report, preparar um report melhor do que eu fiz, que eu vou fazer, do que se eu estou com algum impedimento. E para isso, eles paravam, mentalizavam, literalmente, o que eu fiz hoje, faziam uma auto-feedback, uma auto-retrospectiva do trabalho deles, para levarem para o check-in e para os líderes. Esse auto-feedback não tinha data, tá? Era quando necessário. É como se fosse uma grooming. É quando necessário. Tá? Então a gente pegou alguns estímulos desse framework, que é o Scrum, para dentro do RH, para dentro da rotina deles. Tá? E o Kanban? O Kanban era o quê? Eu não falei que tinha milhares de Kanbans? Um único Kanban. Ah, mas espera aí. Eu tenho 4 setores dentro do RH. O objetivo é o da empresa. Os OKRs têm que estar vinculados ao objetivo da empresa. É a estratégia da empresa. Se a empresa quer faturar 10 bilhões por mês, por ano, cada diretoria tem que faturar pelo menos um para ajudar aos 10 bilhões. O mesmo caso aqui. Então a gente fez. Esse foi o Kanban, tá, gente? De lá. A gente colocou um Kanban para todos os setores e colocou alguns papéis do Scrum dentro do Kanban. Por exemplo, quem que vai tirar o impedimento de todo mundo? Scrum Master. Eles tinham o Scrum Master deles. Durante a planning, quem que fazia o alinhamento dos OKRs e separava por sprints com a priorização daqueles 3, 4 meses, dependendo do tamanho da release? O PO. Eles tinham o PO deles. Então, gente, a gente não inventou a roda. A gente adaptou as diretrizes e as funções de cada framework para dentro do RH, de acordo com a necessidade que eles tinham. Tá? Porque é lindo. Se fosse assim, igual o Tito falou, eles gastaram milhares de rios de dinheiro em treinamentos de Kanban, Lean Kanban, Scrum, certificação Scrum Master, vários. Mas como eu vou pegar aquilo ali, hands-on, né? Como que eu vou pegar aquilo ali e colocar dentro do dia a dia deles? A gente precisou adaptar, e adaptamos. Agilidade não é poder de adaptação? Isso que a gente fez. Para padronizar todos os Kanbans, como tinha vários setores e cada um tinha objetivos separados, mas para atingir o mesmo resultado, a gente padronizou os cards. Tá? Não tem laser? Tem. A gente padronizou os cards. Esse era o padrão de cada card. Tá? Ele tinha o objetivo e tinha os KRs. Essa bolinha é a saúde do card. É a minha expectativa para o check-in. Tá vendo como o report para o check-in já estava pronto sempre? Qual que é a função do Kanban? Não é gestão visual? Então o check-in era onde? No Kanban. Fazendo WIP. Cada pessoa do RH poderia fazer no máximo 3 OKRs por sprint, 2 OKRs por sprint. Eles abraçavam o mundo e não saíam com nenhum OKR. E uma coisa importante que a gente fez foi atrelar as atividades do dia a dia aos OKRs, porque as coisas estavam desconectadas.
É como se fosse um objetivo a atingir, um dia a gente chega lá, mas ele não estava atrelado ao dia a dia, né? Perfeito. Então, as pessoas passaram a atuar sobre as atividades que realmente iam alcançar aquele objetivo. Isso foi bastante relevante para gerar engajamento nesse check-in, né? Porque as pessoas iam falar do quê? Que, eu contratei 3 pessoas essa semana, demitimos 2, ou criei um curso novo. Não era assim. E o OKR era o assunto do check-in, mas o OKR nunca era citado porque não estava atrelado, né? Então, o nosso maior trabalho, mesmo, de fato, com esse pessoal, em uma das coisas para começar a agilizar o trabalho deles é falar de algo que tinha significado para eles. De que ia refletir no dia a dia. Porque, gente, na boa, se o que eu estou fazendo não tem como é que eu posso dizer? Eu não estou entendendo o porquê do que eu estou fazendo aquilo, cara, eu simplesmente jogo de lado ou faço enquanto tem alguém me pressionando. E para nós, como consultores, a gente sabe, né? Se a gente não promove o entendimento, promove o comprar aquela ideia, quando a gente sai do cliente, eles voltam a fazer exatamente como eles faziam, né? Isso acaba prejudicando um pouco o dia a dia. E a gente, toda essa experiência que a gente teve, principalmente adaptando as ferramentas para eles, os frameworks para eles, a gente tomou algumas lições aprendidas. Tá? Isso mesmo. A gente queria compartilhar com vocês, porque as lições aprendidas principalmente com os erros, né? Porque para a gente fazer essa adaptação para o mundo deles foi um desafio muito grande. Que principalmente como eles tinham estudado, treinado cada ferramenta, eles queriam seguir o passo a passo daquele trem. E foi um bloqueio muito forte para a gente, assim, gente, beleza, mas esse time meeting é a mesma coisa que a dele. Mas vou chamar de dele. Não precisa chamar de dele. Qual que é o intuito daquilo? Qual que é a razão daquilo? Era isso que a gente tinha que passar para eles, que foi o nosso grande desafio. Sim. E como lição aprendida, a gente pode trazer algumas que foi o resultado, né, de coisas que a gente aprendeu, que a gente já sabia que ia ser, mas quais foram as lições aprendidas para esta empresa, para esse RH, que eles compartilharam com a gente pós esse evento, né? É lógico que isso não resolveu todos os problemas do mundo, né? Isso foi algo simples para iniciar um novo trabalho numa direção mais valiosa. Uma das principais lições aprendidas para eles foi saber o porquê, né? Que foi o que eu acabei de falar. E para quem quer se aprofundar nisso, acho que muitos daqui conhecem, né? A ideia do Golden Circle, né? Do Simon. Ele tem um livro que ele tem uma palestrinha famosa no TED, né, que ele explica o Golden Circle, começa com primeiro o porquê no centro, e depois como e o quê. E ele tem um livro muito bacana. E olha o título do livro, né? Como é que grandes líderes inspiram as pessoas à ação? Porque se a gente, como liderança, não desenvolve o desejo da ação, nada acontece, cara. A gente pode gastar horas e horas, treinamentos, que as coisas não vão sair do lugar. É um livro bem bacana. Então, essa lição aprendida foi mais comentado por eles, né? De pegar a ideia do OKR, granularizar, e cada vez que a gente granularizava, a gente perguntava, por que você está fazendo isso? Por quê? Porque isso é uma demanda do fulano. Fulano é o diretor, né? Quem aqui nunca trabalhou numa demanda do cara, né? Não, estou fazendo isso que fulano pediu. A gente tem todo um plano estratégico e aí e tal, e de repente vem uma demanda que é do presidente, né? Não, isso aí é do fulano, é prioridade máxima, né? Porque o impacto é grande. Desafiar esse tipo de coisa é complicado. Você tem que saber muito bem a cultura que você está imerso, né? Mas é preciso. Backlog unificado é um desejo de, não só aqui no caso do RH, mas também, principalmente na TI, né? De você ter um backlog unificado, porque você consegue entender as interseções, você consegue colocar as pessoas na mesma página. E aí, lembra dos silos? A gente trouxe, eles continuaram ainda trabalhando meio que em silos, mas com um backlog unificado e pararam de ter duplicações de atividades. E pessoas de um silo começaram a ajudar o de outro silo, como o Enzo falou, né? Eu posso ajudar nisso. E aí ganhou mais velocidade. Mas lógico que você não desconstrói do dia para a noite, né? Uma ideia das pessoas estarem acostumadas, às vezes até em salas diferentes, né? Porque é assim que chegamos até aqui. Então foi uma grande lição aprendida. Trabalhar num backlog único, para que as priorizações fossem feitas
da forma correta. O Gemba Walk é uma expressão que acho que a maioria de vocês já ouviu, né? Ela significa desça ao chão da fábrica, né? Vá até a operação, vá onde o trabalho está acontecendo. E isso foi uma lição aprendida para eles, de sair lá da salinha do RH e, de fato, ir lá ver o que está acontecendo, se aquelas solicitações todas de contratação eram isso mesmo, e etc. Isso foi bacana. Eu queria trazer aqui, como o assunto é RH, eu sei que muitos de vocês têm interesse em RH, um pouco de tendências de RH. Mas a gente não vai trazer nessa palestra, porque o tempo também não dá. Convidando vocês a participarem, se vocês desejarem, desse grupo de WhatsApp público. Tá? É só digitar no navegador de vocês, já vai abrir o WhatsApp. E quem desejar discutir um pouco mais sobre tendências de RH. Okay? É um grupo público aberto. Lá a gente vai discutir sobre tendências, que são notícias aí na HBR, no Afobes, nos meios de comunicação corporativos mais relevantes. Né? E tem bastante coisa, que vai da experiência do colaborador, da jornada, open space, como transformar a empresa, a cultura e etc. Acho que a gente pode colaborativamente criar coisas bem legais aí nesse grupo. E compartilhar conhecimento, claro. Porque não é numa palestra que a gente vai aprender, né, muitas coisas, e cada um de vocês tem algo a compartilhar também. Vai ser legal aprender com vocês. A gente falou bastante aqui de alguns livros, e aí eu vou compartilhar com vocês os livros que a gente acabou mostrando aqui. Tem 2 que não apareceram, mas para quem está trabalhando com RH, vale muito a pena. Tem o Agile People, da Pia Maria Torre, que é bem interessante, ela conta a experiência dela, agilizando, né, um setor de RH, tornando ele um People Operations. O Drive, do Daniel Pink, já é um livro meio velhinho já, mas ele sempre precisa voltar à tona, porque é bem legal. Que ele fala, aqui no Brasil, acho que eles traduziram para Motivação 3.0, o nome do livro, né? E é bem interessante. Né? Fala de como as pessoas se engajam no dia a dia. E os demais a gente falou, né? Começa com o Porquê, o Work Rules do Laszlo, e da revista do HBR, que fala bastante sobre cultura. Tá? E agradeço a vocês pelo tempo, e a gente está aqui aberto a perguntas. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou Isabel. Eu queria perguntar, vocês comentaram que quando vocês implementaram a agilidade com o RH, que eles tinham um PO e um Scrum Master. Era próprio time do RH que exercia essas funções ou eram pessoas externas que ajudavam a equipe a evoluir e facilitar as cerimônias? Responde? Sim, eram as próprias pessoas, eleitas por eles, não foi pela gente, foi eles que identificaram as pessoas principais. No caso do PO, foi uma gerente específica de um setor. De um setor. Não era para cada setor. Não, acumularam. É porque o papel, ele não é a função, né? É um papel. Eu acumulo papéis, né? É isso. Não sei se é isso que eu... E falando um pouco de papéis, a gente facilitou no começo, mas a gente procurou lá na empresa as pessoas, especialmente do RH, e depois a gente precisou de ir fora da empresa também, pessoas que poderiam continuar aquele trabalho quando a gente saísse. Né? Então eles participaram em todos os momentos. Não, tá? Alô? Tá sim. Vocês estão me ouvindo? Vocês comentaram um negócio aqui que eu achei bem interessante, foi a respeito da retrospectiva individual, né, que não tem esse rito, vamos dizer assim, no Scrum, assim, by the book, né? E eu achei bem interessante de fazer esse rito. Eu queria saber se vocês aplicaram, desenvolveram ou acharam, sei lá, alguma ferramenta que ajudasse as pessoas a fazerem esse auto-feedback. Ou era cada um lá no seu cantinho de reflexão, com seu incenso e tal? Tem feedback, tem várias ferramentas, né? A gente gosta de uma bem bacana que está dentro do Management 3.0, né? Que é o Moving Motivators, é o nome de um joguinho, né? Você tem umas cartas e tal, porque
Porque como ele é um pouco mais lúdico, assim, a coisa flui melhor. A gente passou isso para eles, mas eles acabaram, sendo bem sincero, eles acabaram indo para um caminho mais normal de feedback. Mas o ganho que a gente teve foi o 360, no sentido de não era só o gestor falava, ele também tinha o retorno, isso foi legal. Mas a ideia das cartas do Moving Motivators, do Management 3.0, ajudou muito. Boa tarde. Boa tarde. Parabéns, eu sou o Henrique, Obrigado. trabalho na Stone. Vocês comentaram que isso foi uma aplicação de um método que já existia. Vocês têm alguma experiência de um método do zero, que vocês aplicaram do zero? Então, a gente está construindo agora. A gente tá, depois dessa experiência lá em Brasília, a gente começou a atuar em vários RHs. A gente teve tanta chamada de RHs, o que surpreendeu a gente montou um workshop e apresentamos um método nosso, vamos dizer assim, que é uma combinação disso com algumas outras coisas para pegar mais setores. Mas não, a gente não tem nada pronto ainda, está sendo desenvolvido. Com o mesmo método? Isso é uma parte. Isso é uma parte só, né? Aí tem as outras para learning, para BPs, etc. A gente está construindo um framework só para RH. Boa tarde. Meu nome é Boa tarde. Uma dúvida em relação... Vocês falaram sobre os porquês, né? Questionar tarefas que vêm soltas, que fogem aos OKRs e tal. E, assim, o questionamento eu entendi que faz parte, ele é importante, mas eu queria saber, assim, práticas, atividades que vocês fizeram, o que vocês engajaram o pessoal a fazer, como eles começaram a bater de frente com isso, quebrar essa cultura. O que vocês fizeram, o que vocês aplicaram de fato lá, o que eles começaram a fazer, fora os questionamentos, para começar a vencer esse medo que eles tinham de falar não posso fazer isso porque isso não está de acordo com o OKR. Deixa eu só iniciar, você continua. Uma coisa que foi fundamental, já que a cultura real era permeada pelo medo, foi a gente conversar bastante com os gestores e falar assim, nós vamos provocar as pessoas para falar direto para você, na sua frente. E teve uma resistência, mas eles toparam. E aí a gente provocou as pessoas a perguntar direto. Falou assim, olha, eu conversei com você. Você falou isso, isso e isso do gerente. É isso mesmo? Fala para ela agora. Chama o gerente. Eu acho que a provocação já é uma ferramenta. Tá? Porque... Mas saudavelmente, a gente estava ali para mediar, né? Sim. E lógico, a gente teve que fazer esse alinhamento antes com os gestores, porque eles sabiam do impacto disso. Que as pessoas... Imagina você sair de uma instituição que ninguém pergunta nada, ninguém provoca nada, só obedece. Para começar a ter mente ativa e participativa, foi o que aconteceu. No início, teve um caso de demissão. A pessoa começou a questionar tanto, começou a se aparecer. Teve uma pessoa que levou bem a sério, e ela saiu questionando todos os diretores. Lógico que ela exagerou um pouco, mas ela acabou sendo demitida por causa disso. Um caso. Mas o questionamento também tem que ser um pouco moderado, mas direcionado ao intuito do porquê ele está fazendo aquele objetivo, e não porque ele está fazendo aquilo para aquela pessoa somente. Beleza? Provocaram essas pessoas na frente dos gestores, beleza. Sim. Só que teve algum outro trabalho, tipo um team building da vida, levou alguma dinâmica, alguma outra coisa para quebrar, para fazer com que o cara, de repente um diretor, almoçasse com alguém que 5 níveis abaixo dele, não tivesse aquela divisão, o cara desce no elevador separado, coisas do tipo. A resposta básica é faltou dinheiro, na verdade, né? Que a gente teve 2 semanas para fazer tudo isso. Então, foi algo que a gente construiu bem rápido, né? Mas é isso. Não, beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.